Amém. Glória a Deus. Quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade de mais uma vez estar na casa dele, refletindo nessa palavra que é tão poderosa. Palavra essa que nos orienta, que nos traz vida, direção. E o texto que foi lido, um texto bastante interessante, do qual vamos extrair algumas lições para a nossa caminhada cristã. O pastor já trouxe uma introdução aqui na terça passada sobre o livro de Neemias, trazendo à memória que ele é um livro de liderança, um tratado de liderança. Liderança essa que ela é exercida no nosso ambiente familiar, dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Liderança também no ambiente profissional, no nosso trabalho, na nossa empresa. Liderança também na sociedade, seja no ministério, na igreja, liderança em todos os âmbitos. E os dias do qual nós vivemos, essa liderança faz falta. Liderança eficaz, liderança, gente capacitada para liderar. E Neemias ele é um tratado dessa liderança. E nós vamos aprender os princípios morais, espirituais, que poderão acrescentar bastante na nossa vida e transformar a nossa visão, a nossa vida. Sabemos que o reino de Israel, depois do governo monarca exercido por Saul, Davi e Salomão, depois da morte de Salomão, ali no ano 931 a.C., o reino de Israel foi dividido no reino norte e no reino sul. O seu filho, Roboão, ele governou ali, mas a sua má administração, os seus conselheiros o aconselhando mal, acaba dividindo aquele reino. E se formando dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi composto por 19 reis e 8 dinastias, que quer dizer 8 famílias. Durante um período de 209 anos, todos os reis que ali, esses 19 reis que ali reinou, eles foram reis rebeldes, não fizeram a vontade de Deus. Deus os alertou com profeta, com mensageiros, e eles não quiseram seguir os conselhos do Senhor. Então o Senhor deixa com que a perseguição dos assírios cerca o povo ali de Samaria, que era a capital do Reino do Norte, e aquele Reino do Norte ele é escravizado, ele é levado ao cativeiro na Síria, e ali nunca mais houve uma restauração. O Reino do Norte não aprendeu essa lição, e teve 20 reis de uma dinastia só, dinastia davídica, que Deus preservou essa dinastia para que viesse o Senhor, né, da linhagem de Davi. Então ali só teve uma dinastia, mas com 20 reis, e eles não tiraram como lição o que o reino do norte sofreu. Mas Deus levantou profetas, eles mataram os profetas, eles prenderam profeta. E quando ali no ano de 586, a Babilônia cerca o reino do norte, 3 cercos é feito ali, cada um no período de 10 anos. O primeiro cerco, ele cerca o reino do sul, e não deixa ninguém entrar, ninguém sair, traz fome, traz miséria. Eles atacam, leva Daniel, os seus amigos. Depois de 10 anos eles voltam, cerca de novo o reino do norte e mata muitas pessoas ali. E o terceiro cerco não tem mais jeito. Ele cerca, mata, destrói todos os palácios. No livro de Esdras vai descrever essa destruição, também no livro do profeta Jeremias. Ele vai descrever essa destruição, todos os palácios, o templo, tudo se reduz a pó. A destruição é tão grande em Israel, em Jerusalém, que o povo não tem mais expectativa. O profeta Jeremias, ele profetiza esse ataque, profetiza esse cativeiro. Mas ele também profetiza um tempo determinado de 70 anos. E esse tempo, o povo, depois de 70 anos, depois que o Império Medo-Persa
reina sobre o mundo e destrói a Babilônia. O reino persa, a política dele, do seu súdito, era diferente. A Babilônia, ela destruía a cidade, pegava os seus súditos e levava para a Babilônia. O Medo-Persas, ele destruía a cidade, ele atacava a cidade, mas mantinha o povo preso, cativo nas suas próprias terras. E assim fez com Israel. E Israel voltou em 3 levas para a sua cidade. A primeira sob o comando de Zorobabel para reconstruir o templo. A segunda leva veio na liderança de Esdra para ensinar a lei, para constituir novamente o culto a Yahvé, ao Deus dos deuses. E a terceira a terceira leva que voltou para Israel foi sob a direção, a liderança de Neemias, que veio para reconstruir os muros. Tanto Esdra como Neemias voltaram sobre o governo de Artaxerxes, no ano de 465 a 424 a.C. Com esse título de introdução, nós já entramos no livro de Neemias e, como o pastor falou na terça-feira passada, Neemias era copeiro do rei. Mas Neemias ele recebe a visita do seu irmão Arnani. Depois de receber a visita do seu irmão, ele pergunta acerca da situação, como é que está Jerusalém. E a situação, o relato, não é nada bom. Ele vai dizer lá no capítulo 1, no verso de número 3, que o povo estava em grande miséria, em desprezo, e os muros de Jerusalém estavam fendidos, e as suas portas queimadas a fogo. O verso de número 4 vai dizer o sentimento de Neemias acerca da situação do povo de Israel. Vai dizer: assentei-me, chorei, lamentei-me por alguns dias e tive jejuando e orando perante ao Deus dos céus. Neemias é um líder, um extraordinário líder, e isso vai ficar bem claro no seu livro. Neemias, ele sente a dor, o desprezo de quem está em Israel. Os seus muros estão quebrados. Naquela época, muro era sinal de proteção. Uma cidade sem muro, ela estava vulnerável a ataque. Uma cidade sem muro, tudo que você planta, tudo que você cria, vem os inimigos e rouba, saqueia, rouba tudo que você tem e nada prospera naquela cidade. Aí Neemias ele fica triste porque não há expectativa de vida, não há expectativa de esperança para aquele povo. E ele vai se levantar em oração. E ele vai colocar em seu coração não apenas palavras de sentimento ou declarar, expressar o seu sentimento de tristeza em oração, em palavras, mas ele vai buscar ao Senhor força para que ele seja um instrumento, que ele venha a ser um instrumento de Deus para mudar essa história, para mudar essa situação em Jerusalém. Um verdadeiro líder é aquele que abre mão do seu conforto para lutar pelas causas do teu povo. Humanamente falando, era impossível Neemias reconstruir esses muros. Somos sabedores que havia mais de 120 anos que esses muros estavam quebrados. Gerações nasceram, morreram, e aquele muro ainda continua da mesma forma, do mesmo jeito. Neemias sabe que é um desafio muito grande para ele enfrentar, para ele, um só homem, um líder, ser a liderança principal dessa reconstrução. Neemias sabe que é difícil, porque tinha um decreto do rei, no capítulo de número 4 de Esdra, o decreto desse próprio rei, paralisando a obra em Israel. Neemias sabe das suas dificuldades, mas ele não desiste. Neemias sabe que ele vai enfrentar inimigos, porque Israel estava rodeado de inimigo, mas ele não desiste. E eu te pergunto nessa noite, quando você enfrenta desafios grandes na sua vida, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, qual é a sua atitude? Qual é o seu posicionamento acerca dessas dificuldades, desses desafios que a vida traz? Neemias, ele é um homem especial, porque ele não vai buscar essa força, ele não vai buscar recurso em seus próprios braços, na sua própria força, no seu próprio conhecimento.
A Bíblia vai falar que Neemias jejuou e orou durante 4 meses. Neemias, ele sabe, para fazer uma reconstrução no muro de Israel, de Judá, ele precisa que Deus toque no coração do rei. Ele precisa que Deus faça com que o rei revogue o seu decreto. Ele sabe que ele precisa ser enviado, ele precisa de uma liberação para estar ali conduzindo a reconstrução do muro. Ele sabe que ele precisa de recurso, ele sabe que precisa de chegar lá em Jerusalém. Ele sabe que ele precisa de uma proteção. Ele sabe que precisa animar o povo, porque o povo está sem esperança, sem expectativa futura. Então eu vejo no capítulo de número 2, como foi lido, Neemias listando e apresentando essas dificuldades perante o Senhor. E o Senhor, aquele que pode fazer o impossível, responde. Mas Neemias, ele não só ora e fica com os braços cruzados, ele ora e age, ele ora e tem uma atitude acerca dessa reconstrução. O livro de Gênesis vai falar, haveria alguma coisa impossível ao Senhor. Em Lucas capítulo 1, verso 37 vai dizer, nada é impossível para Deus. Aos olhos de Neemias, isso era impossível acontecer. Não pode acontecer, é muita dificuldade, é muito embaraço, é muitas coisas que têm que ser feitas. Mas eu ressalto aqui a oração, a devoção de Neemias. Ele orou ao Deus do céu. E como eu disse, não há nada impossível ao nosso Deus. Tudo é possível para aquele que crê. Então ele entrega em oração ao Senhor, ele jejuma, ele volta ao Senhor a oração, apresentando Jerusalém, apresentando a situação de Jerusalém. E no verso de número 2, capítulo de número 2, nós temos a resposta dessa oração. O verso de número 1 vai dizer, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. O verso 2, então o rei me disse, porque o seu rosto está triste, se você não está doente. Isso tem de ser tristeza de coração. Então fiquei com medo. Estar na presença de um rei é um sinal de alegria, é um sinal de felicidade. Um rei não suportava alguém estando triste diante do seu altar, diante da sua presença. Mas ele nota que Neemias está triste. E ele conhece bem Neemias, ele sabe que Neemias é um homem alegre, um homem diferenciado. E ele reflete o semblante de Neemias, a sua tristeza acerca da situação de Jerusalém. Mas eu vejo isso como uma estratégia do próprio Neemias para chamar a atenção do rei. Mas Neemias está correndo um risco, porque não se pode estar triste perante o rei. Por isso que ele vai falar, então eu fiquei com medo. Mas no verso do número 3, ele vai dizer, e lhe respondi, que viva o rei para sempre. É uma resposta de ânimo, uma resposta de honra ao rei, dizendo que o problema dele não é o rei, não é estar na presença de rei, mas ele vem apresentando, olha, que viva o rei. Ele se dirige ao governante com devido respeito, mas no restante do texto, Neemias expressa o fardo do seu coração, dizendo, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados. Isso aqui é uma estratégia de Neemias, porque ele sabe, se ele colocasse primeiramente Jerusalém ou Judá, o rei ia negar, porque lá atrás ele já tinha decretado para paralisar a obra em Jerusalém. Mas Neemias ele usa outro caminho. O Medo-Persas, eles trazia na memória, levantava memorial, honrava os seus antepassados. Então Neemias ele está falando, olha, a minha geração passada, os meus antepassados, a cidade onde que eles estão em ruína, estão em destruição, os seus portões foram queimados. Neemias pega em um assunto principal, num assunto importante ao rei Medo-Persa, sobre os seus antepassados. Neemias ele pega culturalmente
o seu rei, um assunto sensível ao rei, importantíssimo para o rei. O rei ele não vai hesitar e ele vai dizer: o que o rei me disse, o que me pedes agora? O que me pedes agora? Neemias vai dizer: então eu orei ao Deus dos céus. Aqui está um tópico muito interessante que eu já explanei na introdução. A organização, o planejamento, o propósito da oração de Neemias acerca desse assunto. Neemias então orou, lembrou-se. Eu acredito que ele falou: Senhor, conseguimos o nosso objetivo, tocamos ao coração do rei. Ele me disse: o que pedes agora? O primeiro objetivo foi alcançado. Nós tocamos no coração do rei, e o texto fala numa oração em espírito, uma oração relâmpago. Então eu orei ao Deus do céu. Aqui nós aprendemos que uma vida de oração ela precisa ter propósito, ela precisa ser fundamentada, definida, ela não precisa ser vazia. Uma vida de oração ela tem que ter um alvo, ela tem que ter um planejamento, e Neemias está nos ensinando isso para um líder. Um grande líder, ele planeja os seus propósitos, ele sabe onde tem que chegar, os seus objetivos, e ele está falando: olha, a nossa oração tem que ser com um propósito, tem que ser com um fim, tem que ser com um objetivo. E ele vem mostrando esse objetivo, ele fala: olha, então eu orei ao Deus do céu, alcançamos o primeiro objetivo. Desarmamos o rei, tocamos em seu coração, mas ele não fala nada de Jerusalém, porque se ele falar de Jerusalém, o rei tranca o seu coração, porque, como eu disse lá atrás, um rei, na política medo-persa, um decreto, uma lei, deveria ser cumprida na íntegra, e o rei deveria ser o exemplo de cumprir a lei. Isso fica bem claro quando nós analisamos a vida de Daniel, quando ele é lançado na cova dos leões. O rei Dário, Medo-Persa, é um rei que gosta de Daniel, ele vê um espírito de excelência em Daniel. Mas quando aqueles conselheiros tramam contra Daniel acerca de não adorar outros deuses durante 30 dias, e eles tramam contra Daniel, e o rei Dário, o rei Medo-Persa, assina aquele decreto, e ele tem que cumprir aquele decreto. No texto de Daniel nós vemos que o rei Dário faz de tudo para não cumprir o decreto, mas como ele tem que ser um exemplo e cumprir, a lei é maior que o rei, ele cumpre aquele decreto, mas ele fala: o Senhor vosso Deus, o teu Deus vos livrará da cova dos leões. Um rei Medo-Persa não podia voltar atrás na sua decisão. Então Neemias sabe disso, que ele não pode voltar atrás. Então ele fala acerca dos seus antepassados. Então isso toca o coração do rei. E quando abre o primeiro caminho para pedir mais coisas, ele vai dizer no verso de número 5: se for do agrado do rei, e se este teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá. Aqui está outra atitude importante do qual um líder do Senhor, um líder da obra do Senhor tem que ter: se colocar à disposição. Quanto faz falta um coração voluntário para a obra do Senhor? Como faz falta um coração disponível? Olha o que Neemias está pedindo: olha, peço que o rei me envie, me coloque à disposição para fazer essa reconstrução. Que eu seja acessível, que eu esteja disponível, que eu esteja desimpedido para fazer a tua obra. Neemias está falando: olha, rei, eu não quero ficar embaraçado com as coisas do palácio, eu não quero ficar aqui. O Senhor gosta de mim, eu faço um serviço com excelência, mas eu não quero perder o meu tempo com as coisas da terra, com as coisas daqui. Eu preciso acrescentar, eu preciso ser livre para fazer a obra do Senhor. Esse é um desejo que tem que ter no meu coração e no seu coração. Desejo de estar disponível, de estar acessível para fazer a obra do Senhor. E esse é o coração de Neemias, e o rei o concede esse benefício. No verso de número 6 vai dizer: então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Neemias, marquei certo prazo, e o rei se deu por satisfeito e me deixou aí. Olha a fé desse homem.
Havia 120 anos que os muros não foram levantados, reconstruídos novamente, mas ele dá um prazo determinado ao rei. E nós sabemos que 52 dias o Neemias levantou os muros de Judá. É um prazo determinado. Paulo vai dizer aos filipenses: eu bem sei que aquele que começou a boa obra em mim é fiel para terminar. Quando o Senhor está no negócio, quando nós invocamos e buscamos a presença do Senhor, Ele é certo, não há dúvida, não há incerteza, não há nada, nem imagens de dúvida acerca do chamado e do propósito do Senhor. E esse é o coração desse líder, desse grande líder. Olha, eu vou me colocar disponível e eu sei que tem um tempo determinado. O verso de número 7 vai dizer: eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, que me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Ele está solicitando o rei para que o rei ajude na sua viagem, na sua jornada, um salvo-conduto, um passaporte. Olha só, quando Deus está no negócio e quando um líder planeja o que tem que pedir, o que tem que executar, o rei, ele não nega, ele não volta atrás. Ele está pedindo um passaporte. Olha, rei, que eu possa transitar livremente. Nós podemos extrair esse ensino para os nossos dias de hoje, que a obra do Senhor não é um peso. Você não anda perseguido, você não anda oprimido, você tem livre acesso. Você vem, você vai, porque Deus te dá esse salvo-conduto. Ele pediu ao rei esse salvo-conduto e a ele foi dado. O verso de número 2, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para a viga dos portões, da cidadela do templo, para a muralha da cidade e para a casa que eu deverei me alojar. Olha só que interessante, a provisão de Deus. O rei dá material, dá recurso para que Neemias possa construir, levantar novamente os muros, reconstruir as portas, os muros aí as portas de Jerusalém. Provisão, mão de Deus dando provisão a Neemias. O verso vai continuar: e o rei me deu o que eu pedi. Olha a confiança desse homem, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. A mão do Senhor é sinal de força. A mão do Senhor é sinal, lógico que Deus não tem mão, Deus é espírito, mas a Bíblia vai usar essa linguagem: a mão do Senhor não está colhida para que não possa salvar, a mão do Senhor estava sobre eles para eles pregar o evangelho, está lá em Atos também. A mão do Senhor é sinal de força, sinal de avançar, e ele está falando: a boa mão do Senhor estava sobre mim. A mão da providência, a mão que tocou no coração do rei, a mão que me deu liberdade para ir e para vir, a mão que me deu proteção, a mão que me deu provisão. Ele está falando: a boa mão do Senhor estava sobre mim. E eu declaro nessa noite que a boa mão do nosso Deus está também sobre a sua vida. Nós só vamos alcançar a vitória, nós só vamos romper as barreiras, quebrar os agrilhões, se a boa mão do Senhor estiver nos conduzindo, se a boa mão do Senhor estiver nos guiando, nos levando, produzindo esperança, salvação na nossa vida. O rei tem o seu papel aqui de liberar, de abençoar, mas Neemias não ia conseguir se a mão do Senhor não estivesse com ele. A boa mão do Senhor estava com ele. O verso de número 9 vai dizer: então eu fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Proteção. Neemias não podia chegar em Judá com a mão abanando, sem nada, sozinho. Neemias vai, é uma visão de um líder,
Um líder eficaz, um líder capacitado, ele sabe que vai chegar numa obra, uma obra que está há 120 anos parada, expectativa lá no chão, não tem nada de futuro, nada de esperança. Então ele não pode chegar com a mão abanando, ele não pode chegar lá sozinho. Ele chama, ele pede rei, ou seja, ele pede o rei todos esses itens, porque ele planejou. A sua oração foi com propósito, foi com fim determinado. A sua oração tinha um alvo, tinha objetivo. E o Senhor vai nos ensinar acerca dessa ação, da oração e ação, do orar e agir, do orar e ter atitude, do orar e se movimentar. Lá em Mateus capítulo 7, verso 8 vai dizer: peçam ação e será dado. Busca ação e será achado, será encontrado. Bata e a porta será aberta. Ação do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem ação. Quando ele ora, ele abre o depósito da graça de Deus e tem o favor do Senhor. Quando o povo ora, quando o povo se coloca à disposição e pede ao Senhor, o Senhor abre as portas e as janelas do céu. Tiago vai falar em capítulo 4, verso 2: nada tendes, porque não pedes. Nada tendes, nada alcança, nada vai para frente, porque não tem coragem de pedir, não tem coragem de voltar ao Senhor, não tem coragem de buscar ao Senhor em oração. Paulo vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e que pedimos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando nós voltamos para Deus em oração, quando voltamos para Deus com o coração quebrantado, a fim de fazer a tua obra, fazer a tua vontade, tudo é possível. Ele pode fazer mais do que imaginamos, mais do que pensamos. Deus muda a circunstância, Deus muda a situação através da oração. Quando o povo ora a Deus, Deus age. Quando o povo ora, Deus trabalha. Quando o povo se coloca o seu joelho no chão, os braços de Deus são estendidos ao nosso favor. Oração. Um líder, ele ora, um líder, ele busca, um líder, ele argumenta, o líder, ele vai atrás, ele se movimenta para fazer as coisas extraordinárias do Senhor. E quando um líder se levanta, naturalmente vai se levantar inimigos. Naturalmente, inimigos físicos, inimigos espirituais vão se levantar para te parar, para te prender, para te paralisar. E não foi diferente com Neemias. O verso de número 10 vai dizer: mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que ninguém tivesse interesse no bem, nos filhos de Israel. Toda vez que levantamos para fazer a obra de Deus com o coração disponível, acessível ao Senhor, vai levantar inimigos para nos travar, para nos impedir. Isso não agrada o mundo, não agrada o ímpio, não agrada o inimigo das nossas almas. O inimigo vai ficar contrariado, vai ficar irado, porque isso não é interesse, ele não quer ver o seu bem, ele não quer ver Deus prosperar na sua vida. Então esses inimigos se levantam contra Neemias para paralisar este homem. A sua alegria contraria ele. O motivo que traz felicidade, satisfação na sua vida, vai trazer tristeza à vida desses inimigos. O bem da igreja é o mal do inferno, é o mal do inimigo. Todas as vezes que nós levantamos para fazer a obra do Senhor, o inimigo não se agrada, porque ele não quer ver o nosso bem. Mas especialmente esses inimigos, lá no livro de Esdras, vai dizer que eles quiseram se ajuntar com o povo de Deus. Eles quiseram ajudar na reconstrução do templo, na reconstrução do muro, mas o povo de Deus não aceitou, porque o propósito do inimigo não é esse. Ele vem disfarçado, pensando, se fazendo que é o nosso amigo, se fazendo que vai contribuir para essa obra.
mas sabemos que o contexto, o texto de Esdras vai dizer que ele só estava se ajuntando, unido com o povo de Israel para atrapalhar na construção. O certo é que quem é inimigo de Deus é nosso inimigo. Tiago vai falar isso. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mesmo que ele anda disfarçado como seu amigo, e hoje, nos nossos dias atuais, o que mais tem é crente andando de mão dada com o inimigo, crente se assentando na mesa junto com o seu inimigo, tendo negócio, tendo coisas com o inimigo. E Tiago está falando, olha, uma amizade com o mundo é inimizade contra Deus. João vai falar, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Paulo vai dizer, não se conformais com este mundo, não aceita ser semelhante a este mundo. E os nossos erros, na ideia atual da igreja, de muitas igrejas que têm derrubado muitas igrejas, é se semelhar com o mundo para atrair o mundo. Não podemos ter pacto, aliança com aqueles que não são de Cristo. Temos que estar diferente, não podemos ser semelhante a eles. O Senhor nos chamou para ser sal e luz da terra. Ser luz para ser um ponto referencial, ser sal para conservar os princípios e os valores cristãos. Mas eles vêm tentando se disfarçar no meio do povo de Deus, mas o povo de Deus nega. E quando ele nega, eles mostram a sua garra e diz, olha, não vai para frente. E Neemias até vai falar isso aqui no verso de número 20. Vocês não têm parte, vocês não têm direito, vocês não têm memorial em Jerusalém. Não tem parte nenhuma nessa empreitada. O verso de número 11 ao verso de número 17 vai trazer uma visão de um líder. Uma visão de um líder que um líder tem que ter. Os relatórios que chegaram até Neemias é relatórios negativos, relatórios que nada vai bem, tudo está sendo destruído. Não há expectativa, não há esperança, não há futuro. Mas um líder não olha como um outro qualquer. O olhar do líder é diferente. No verso de número 13 vai dizer, e de noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém. Inspecionei, essa é a palavra-chave. Examinei, analisei se de fato era aquilo que estava acontecendo. E no verso 17 ele vai dizer, vocês estão vendo, né? Eles vão confirmar, olha, o relatório que eu recebi é verdadeiro. E ele vai dizer, vocês estão vendo a miséria em que estamos. Jerusalém está em ruína e os portões estão destruídos pelo fogo. Ele está falando, olha, é verdade o relatório que eu recebi. Não há esperança, não há expectativa. Mas um bom líder, um excelente líder, um extraordinário líder, ele não vai basear a sua vida, a sua expectativa na visão ao contrário. Um bom líder não enxerga como os outros enxergam. Um bom líder não vê como os outros vê. Ele vê além. Ele busca solução para o problema. Ele não fica desanimado com o que vê, mas ele traz esperança com a sua visão, o que pode fazer. Ele traz uma solução ao povo de Israel. Ele sabe que o povo está sem esperança, mas ele diz, é possível. Tudo é possível para aquele que crê. E ele vai chamar esse povo, ó, venha, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém, para nos livrar desta vergonha. É o homem que está com injeção de ânimo, é o homem que está querendo fazer algo diferente, é o homem que não foi atingido com uma visão negativa, mas ele traz uma visão positiva. Não é para parar, não é para ficar paralisado, podemos avançar. O Deus que nós servimos é um Deus poderoso, já dizia João, maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Nós podemos avançar, não podemos ficar nessa situação, não podemos estar conformado, 120 anos conformado com essa situação. Algo tem que ser feito e essa é a visão de um líder que é um instrumento de Deus, trazer a solução.
trazer uma visão positiva. Muitas das vezes na nossa vida nós analisamos uma situação e falamos, não tem jeito, o que eu vou fazer? Não tem saída. Colocamos dificuldade, colocamos adversidade. Mas um bom líder, aquele que é um instrumento do Senhor, aquele que o Senhor libertou, que o Senhor curou, que o Senhor salvou, sabe que até no meio do caos, o Senhor pode fazer um milagre. O salmista vai dizer, mesmo eu passando no vale, o meu coração está aplanado, está tranquilo, porque eu tenho a confiança e a segurança no nosso Deus. O salmista muito conhecido, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum. Ele está olhando, olha, mesmo que o mundo esteja em crise, mesmo que o mundo esteja indeciso, com dúvidas, mesmo que o mundo não saiba que direção tomar, o meu coração está no Senhor. Os meus olhos estão firmemente no autor e consumador da minha fé, Jesus, Hebreus vai dizer. O salmista vai dizer, pois em ti confio, ó Senhor, pois os meus olhos estão em ti. Aqueles que ficam olhando para o problema, olhando para a situação ao contrária e perde o foco, perde a visão do nosso Senhor, ele vai ficar desanimado. Semelhante àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles olham para Jesus somente até na cruz. Eles estão decepcionados com Jesus. Eles esperavam um rei, o Messias que ia governar, que ia tirar sobre o jugo de Roma. Mas eles não olham para depois da cruz, no verdadeiro milagre, na verdadeira libertação. Eles só estão olhando no momento, com a visão do ver, com o presente. Eu te convido nessa noite a olhar com a visão para o futuro e saber que o Senhor é o nosso guia, saber que o Senhor é a nossa visão, aquele que não vai nos deixar e nunca nos desamparar. O verso de número 18 vai dizer, lhes declarei como a bondosa mão do Senhor havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Testemunhar daquilo que o Senhor fez. Neemias está testemunhando para trazer ânimo àquele povo, para trazer alegria, para despertar a fé, para que eles possam exercer a fé. E isso funciona, porque no final, no verso número 18, o povo vai dizer, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Glória seja dada ao nome do Senhor. Ânimo, um grande líder, ele traz ânimo para o teu povo. Não há expectativa, mas ele começa a se movimentar, ele começa a falar, ele começa a testemunhar o que o Senhor já fez. E ele sabe que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias mais para frente, porque ele confia no Senhor. O verso de número 19 vai trazer uma zombaria, um desprezo dos seus inimigos, mas o verso 20 vai dizer, o Deus do céu é quem fará que nós sejamos bem-sucedidos. A confiança de Neemias não está no que o povo acha, não está na visão do povo, não. A visão de Neemias está sobre o Deus de Israel. E ele fala, olha, o Senhor do céu, é Ele que nos fará prosperar. É Ele que vai produzir, é Ele que vai tocar no coração dos reis, é Ele que vai preparar o caminho, é Ele que prepara os mantimentos, o material, a provisão. É Ele, somente a Ele e mais ninguém. Mesmo que os inimigos tentem vir contra, zombando, até mesmo desprezando a nossa fé, a nossa confiança está no Senhor. A nossa fé está alicerçada no Senhor nosso Deus. Jeremias 29:11 vai dizer, eu sei bem os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos que darão um futuro e uma nova esperança. Paulo vai dizer aos Filipenses, posso tudo naquele que me fortalece. Esse é o objetivo de um grande líder. Voltar a Deus em oração, trazer um propósito, trazer uma lista determinada daquilo que Ele quer e animar o povo. Confiar no Senhor,
que Ele vai fazer grande e extraordinárias coisas no nosso meio. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o versículo que eu deixo para finalizar esse estudo. Tudo posso naquele que me fortalece. Os desafios da vida de Neemias eram grandes, eram impossíveis aos olhos humanos. Ele não conseguiria, se fosse na força do seu braço, se fosse na sua inteligência, na sua humanidade, nos seus argumentos, ele não conseguiria. Mas o capítulo deixa bem claro que ele buscou, o capítulo anterior, capítulo de número 1, ele buscou ao Senhor. E o Senhor preparou o caminho. Ou seja, posso tudo, exatamente tudo, naquele que me fortalece. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Algo a acrescentar sobre esse capítulo? Amém? Se não, eu passo para o pastor Gleison. Louvor? Amém? Equipe de louvor, os irmãos que estão aqui presentes.